Muitas vezes não queremos aceitar a dor, não admitimos a dor. Ah, pastor, Deus criador? Não, Ele usa. Ele usa. E muitas vezes essas dores que nós sentimos é fruto das nossas atitudes, fruto das nossas ações equivocadas. Eu quero ler, por gentileza, Atos capítulo 9. Para você entender, eu quero falar sobre um pouco a respeito da conversão do apóstolo Paulo. Talvez você está aqui numa situação, até onde você teve, até domingo a irmã Amélia teve. Talvez a partir daqui você possa ter, mas uma coisa que você vai sair daqui entendendo é: Deus tem um propósito em tudo. Tudo. Nós vamos falar a respeito do apóstolo Paulo, mas lá em Romanos 8, capítulo 28, ele diz: tudo, todas as coisas cooperam. Esse acidente, você pode dizer como? Coopera. Atos capítulo 1, 9, verso 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Respirava ameaças de quê? De carinho? De mortes. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquelas seitas, que quer homens, quer mulheres, e o conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quando Ananias tem a visão de que ele precisava ir atrás de Paulo, ele diz: Senhor, o quanto eu sei sobre este homem, o que ele tem feito com o teu povo, o que ele tem feito com a tua igreja. Ananias está pontuando exatamente como nós iniciamos o texto. Paulo transpirava, ele ansiava: hoje eu pego esse povo, hoje eu prendo, hoje eu mato, hoje eu destruo. Esse é o caminho que ele sai para Damasco. Mas no caminho ele encontra com quem? Com Jesus. E o questionamento, a pontuação de Ananias é correta, é justa, só que Deus não deixa Ananias nessa posição. Escuta, eu não posso deixar você nessa posição de dor. Eu não posso deixar você nessa posição de lamento. O que eu preciso fazer é te transportar para um propósito que talvez você não saiba, você não está entendendo até agora.
Porque este homem, ele sai na captura, ele sai saudável, ele sai valente, ele sai corajoso, mas ele tem um encontro com Jesus. Depois que você tem um encontro com Jesus, você precisa se preparar para a dor. E muitos de nós não queremos ter sofrimento, nós não queremos passar pela dor. Ei, diga para o seu irmão, essa dor vai te levar a um crescimento que você não imagina. Ninguém joga a cadeira para o alto. Eu deveria dizer que só os doloridos deveriam jogar a cadeira. Olha para essa dor e diz assim: Deus está aí. Ai, meu Deus, que silêncio é esse? Alguém me ajuda? Põe um fundo musical aí, que nem tecladista tem aqui, tanta dor. Isso é sério. Continua. E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Paulo era cheio do poder, da autoridade, tinha carta, estava documentado. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso, o quê? No mínimo você deveria levantar e dizer: ô glória, eu sou um vaso escolhido. Você tem noção do que é ser escolhido por Deus? Sabe por que muitas pessoas, elas não se posicionam? Porque elas não sabem que elas foram escolhidas por Deus. O meu maior privilégio, a minha maior alegria, a minha maior conscientização, aos 59 anos, alguém já está querendo me levar para os 65 mais, eu estou resistindo, é ter essa consciência que eu fui escolhido por Deus. Não há dor que possa me negar isso, mas pelo contrário, deveria me levar ao encontro disto. Ô Senhor, não sei se eu vou conseguir até o fim. Em toda dor, Deus tem um propósito. Em toda dor. Na hora que eu fui cumprimentar a senhora, o Senhor trouxe no meu espírito: diga para ela, em toda dor, Deus tem um propósito. Não existe dores iguais, porque os indivíduos não são iguais. Você nunca deve dizer para a pessoa: eu sei o que você está passando. Isso não é verdade, porque nós somos indivíduos. Então, dores, por mais que ela pareça igual, os indivíduos não são iguais. A minha dor não é a sua dor, e a sua dor não é minha. Lendo engano quando nós dizemos assim: mas eu passei por isso e isso. Não, fecha a sua boca. A dor é dela, a dor é dele. Quando o apóstolo Paulo está diante de Ananias, que ele começa a balbuciar ao Senhor, cheio da razão, o Senhor disse: eu escolhi para levar o meu nome diante do gentio, dos reis, dos filhos de Israel. Eu escolhi. Você é o escolhido de Deus.
Não há dor que anule isso. Não há dor que cancele isso. Mas pelo contrário, que essa dor nos leva a entender e a compreender isso. Como, pastor? Compreender no processo da dor porque Paulo, ele estava completamente adverso o que Deus queria dele. Agora Paulo entra no propósito. Esta dor vai te levar ao propósito de Deus. Custe o tempo que custar, leva o prazo que levar. 15, 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu. Padecer mesmo. O que é padecer para você? O que é padecer? Morrer, escuta, ao mesmo tempo que eu e você fomos escolhidos pelo Senhor, você pode se preparar, porque nós também fomos chamados para morrer. Morrer. Como? E Ananias foi e entrou na sua casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A dor já serviu para ser cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ei, irmãos, Deus pode remover essa dor, Deus pode tirar essa dor na hora que Ele quiser, mas Ele também vai usar até onde Ele quiser. Você observa que Paulo, ele não era cheio do Espírito Santo, agora está cheio. Paulo fica cego, agora Paulo volta a ver. Ei, escuta, a minha vida e a sua vida está na mão do Senhor. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Esse é o meu texto predileto com a minha esposa. Quando ela me pressiona, eu digo: opa, eu sou como o vento. Ela me pega no braço e diz: você está aqui, rapaz? Eu falo: deixa eu flutuar, porque a pressão está grande. E eu quero que você observe, a partir desse verso 19, o que começa já a acontecer depois que Jesus fala para Ananias. Tem coisas que depois desse culto aqui vai ser imediato na sua vida. E tendo comido ficou confortado. Então significa que estava sem conforto. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Esta dor te servirá para você declarar que Jesus Cristo é Deus na sua vida. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o quê? Para o quê? Para o quê? Paulo acabou de converter. Já querem matá-lo? A dor gera isso. A dor gera propósito. Coloca o vídeo aí, por favor. Primeiro do apóstolo Paulo. Olha a pessoa que se transformou este homem. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. O que aconteceu? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido.
e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Açoite mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo. As nossas dores revelam Cristo em nós. Seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. A saúde dela não melhora. Ela vai ficar boa. E se não ficar? Ele dita alguma coisa ao grego. Uma história. Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais, pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Estou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Considerem o grego uma ameaça a Roma até prova em contrário. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Eles querem retaliar, querem vingança. Talvez não estejam só tramando uma fuga, mas uma revolução. Vingança. Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. É o que acontece ao se confiar em Deus. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Até ovelhas se revoltam se açoitadas com muita força. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Onde vocês mataram meu marido? E o meu filhinho? Eles derrubaram a porta. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Sabe que eu tinha uma vida ótima antes de conhecê-lo. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Ok. Foram mesmo dias. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, a sua conversão, você observa o que está escrito em Coríntios. 1 Coríntios fala a respeito do espinho na carne. O apóstolo Paulo, ele viveu com espinho na carne. E muitos tentavam descobrir, muitos tentam falar sobre o espinho da carne, mas a própria Bíblia não descreve qual que é o espinho. Mas Paulo fala de uma grandeza, ele fala a respeito de uma revelação que ele tem, que aquilo ali vos leva, mesmo em meio à prisão, em meio às dificuldades, ele consegue enviar cartas, epístolas às igrejas e também cartas às pessoas. Faça dessa dor uma arma poderosa para que Deus seja glorificado. Nós podemos falar a respeito da prisão de Paulo, das provações, do espinho na carne. Nós podemos falar do naufrágio, o perigo no mar, ameaças de morte em Damasco, as prisões em Jerusalém, Cesareia, flagelos, espancamentos, rejeições, abandonos no ministério, o espinho na carne, a prisão em Roma, os mártires, tudo isso nós poderíamos falar.
Mas o certo é que nós precisamos entender que o propósito de Deus vai se cumprir em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, 33 diz: são ministros de Cristo, eu ainda em trabalho muito mais, açoite mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas, como fui apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio. Uma noite em dia de passeio e abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, perigo de salteadores, perigo da minha nação, em perigo do gentil, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigo do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho de fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Tudo isso foram as dores do apóstolo Paulo. Mas o que é que ele diz? O que é que ele deixa para mim e para você? Ele deixa as suas epístolas: Romanos, 1º, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, cartas às igrejas, cartas às pessoas, como 1º e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Escreva cartas nesse momento de dor, porque ela será o consolo de muitas pessoas, onde elas chegarem, como são nossos consolos de hoje. Você viu o texto que o Fernando abriu essa reunião, na hora do louvor? Poderia colocar aí, se você lembra? Deus jamais permite a dor sem nenhum propósito. Da dor sairá seu propósito. Essa sua dor tem um propósito. Nós precisamos encontrar propósito na dor. Deus tem um propósito com as feridas. Tudo Deus tem um propósito. Nós precisamos aprender com a dor. A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor do processo, a dor da distância, a dor do luto. Todas essas dores, Deus tem um propósito. O que falar de Jesus? O que falar do nosso Mestre Jesus? Do nosso Senhor, do nosso Salvador? Até mesmo antes que Jesus viesse, a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque fui subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, olhamos-nos, mas não teria nenhuma beleza, havia e nos que agradasse, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fiz caso. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Dê um aplauso ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele as ações de graças, porque vivo está e habita, e habita, e habita, e habita no nosso meio. Ele é Deus, aleluia, aleluia. A pergunta não é se vamos sentir dor, a pergunta é se estamos aprendendo com ela. Você está aprendendo com a dor que você está sofrendo? Com a dor que supostamente você já vivenciou? A dor é o que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado da dor.
Muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos poupar daquilo que Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus. Ouça, eu vou repetir. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos poupar diante daquilo que Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus. Jesus não foi poupado da dor por meio ao processo. Jesus não foi poupado da dor do abandono. Pedro, Judas, os discípulos o abandonaram. Você vai ver isso lá em João 6. Jesus não foi poupado da dor da cruz ou da separação do Pai. A Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a entregar, Ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. A maior dor de Jesus, que Jesus sentiu, não foi a dor da traição de Judas, não foi a dor da coroa de espinho colocada na sua cabeça, muito menos dos cravos que foram colocados em suas mãos e pés. A dor fez com que Jesus pedisse para que fosse possível é que não o separasse do Pai. A maior dor de Jesus não foi a cruz de espinho, não foi os pregos em suas mãos e seus pés, seria a dor de o separar do Pai. Quando nós entendemos o princípio do Senhor Jesus, nós entendemos que precisa fazer sentido este dia de hoje nas nossas vidas. A Bíblia diz que Ele sentiu uma dor a tal ponto de transformar o seu suor em sangue. Que dor é essa? Que dor é essa que o nosso Jesus sentiu? Solta o vídeo aí, por favor. Nós precisamos aprender, irmãos. Ele foi ferido por nossas dor, transgressões, esmagado por nossas iniquidades, pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 700 a.C. Escuta o que tenho a dizer, Pai. Acreditas mesmo que Ergue-te, um homem defende-me. seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Abriga-me contra o mal, ó Senhor. O que há com ele? 30. Parece assustado. 30, Judas. Ele falou em perigos Foi isso acordado entre mim durante a nossa ceia. e tu? Falou de traições. Salva-me de todas as armadilhas que lançam sobre mim. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Confio em ti. Tu és meu refúgio. Onde ele está? Ó Pai, tudo te é possível. Senhor, temos um tumulto. Estamos no meio da noite, Abinadar. Peço desculpas. Dizem que tu és um rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Tumulto na cidade. Caifás prendeu um profeta e ele está sendo interrogado agora. Quem? Um certo galileu. Parece que os fariseus o odeiam muito. Um galileu? Quem é teu pai? Ele cura doenças com magia. Magia! Com o auxílio de demônios. Eles o prenderam. Judas, tu traz o filho do homem com um beijo. Pedro! Ele diz que é o pão da vida. Largue isso. Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. E que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá a vida eterna. Tomai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Te faço, tu és, uma pergunta. O rei dos judeus? Tu és rei? Jesus de Nazaré. Diz para todos. O meu reino não pertence a este mundo. Tu és o Messias mesmo? Se fosse assim,
o Filho do Deus vivo? É isso que sou. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Blasfêmia! Blasfêmia! Todos ouviram isso? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E orai pelos que vos perseguem. Pergunto mais uma vez: pois se amardes apenas os que vos amam, qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! que recompensa tereis? Se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá o Consolador. O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Que revelará a verdade sobre Deus, enviado pelo Pai. Não! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Ministério de Louvor. Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz? Pai, perdoa-os. Oh, Deus! Eles não sabem o que fazem. Oh, Deus! Escutai! Ele está rezando por vós! Por que me abandonaste? Tomai e bebei. Este é meu sangue. Está consumado. A nova aliança que é dada por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Pai, em tuas mãos entrego o meu. Se coloca de pé, igreja. Espírito. Jesus disse: a minha vida ninguém as tira de mim, eu as dou. Eu não sei qual é a sua dor. Nós temos o médico dos médicos aqui nesta manhã. Que Ele transforme essa sua dor em potencial, essa sua dor em coragem, em intrepidez, em ousadia. Quando você é poupado da dor, do processo, você está sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Se você tem sentido dor, se alegre, porque tem alguma coisa sendo gerada em você. Onde há dor, onde há processo, há propósito. Existe um crescimento sendo gerado em você por meio da dor.
pior dor não é a dor do crescimento, é a dor da atrofia, que nos impede de crescer. Crescer dói. Crescer dói. Mas é necessário. Existe uma força em mim e em você que brotam em meia a dor. Existe uma força em mim e em você que brota em meia dor. Essa dor não irá te matar. Essa dor não irá te destruir. Pelo contrário, essa dor irá lhe potencializar. Irá te lançar ao novo, ao poderoso de Deus, que Ele preparou para mim e você antes da fundação do mundo. Se você me perguntasse, na minha adolescência, na minha juventude, que na data de 2026, ou 6 anos atrás, 2016, eu seria pastor de uma igreja. Mas hoje eu entendo as dores que eu passei lá atrás. Hoje eu reconheço que tudo foi necessário para que chegasse esse momento, ao ponto de dizer para você: essa dor não vai te matar, ela vai te encorajar, ela vai te fazer auxiliar. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, eu quero orar com aqueles que têm algum tipo de dor. Vem aqui à frente. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura. Bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que eu cometi. Era eu, era você, éramos nós. Não se esqueça nunca, havia um edito sobre mim e sobre ti. Nós somos livres. Nós somos livres para tornar outros livres. Meu Deus, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Meu Deus. E a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi, ela tem poder. Que estou preso em Jesus. Que eu cometi. Ele tornou através da dor o teu Salvador. Ele tem poder. Condenado separou para nós. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reconhecendo que necessitamos de Ti. Pai, que diante desta luta, desta dor, o Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um, ó Espírito de Deus. E nesta manhã, Senhor,
manhã, Espírito Santo, nós entregamos a Ti as nossas lutas, as nossas dores, aquilo que tem trazido só sofrimento. Senhor, nós levamos na cruz de Cristo, entregamos a Ti, Pai. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, aqui estão os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem tentado, Senhor, nós queremos reconhecer que é em Ti, é por Ti. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, traz, Senhor Jesus, aleluias, o conforto, o consolo, o direcionamento daquilo que é necessário, em nome de Jesus. Toda cadeia, todo mal, nós te repreendemos nesta manhã. Toda luta, toda dor, nós entregamos a Ti, em o nome de Jesus. Pai, traz o Teu refrigério, traz, Senhor, o descanso sobre cada dor, em nome de Jesus, Pai. E nós queremos declarar que é em Ti a Tua graça, Senhor, é na cruz de Cristo. Nesta manhã, Senhor, representado aqui através da ceia, Senhor, nós estamos diante, Senhor, a mesa do Senhor, ó Espírito Santo de Deus. E aqui, Pai, é o maior símbolo da humanidade. Senhor, nós queremos nesta manhã, Pai, através desse suco de uva, através desse pão, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, ah, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, ah, Espírito Santo de Deus, aqueles que entraram neste ambiente sem entender, oh Espírito Santo de Deus, traz a revelação, ó Espírito Santo. E nesta manhã, ah, doce Espírito Santo, só o Senhor pode fazer, Senhor, e nós entregamos a Ti nesta manhã. Oh Espírito de Abaxeria, Arabaxerianda Ramanaia, Iandei Abaxeria Andai, Ibiandarai Abaxeria, Idai Abaxeria Andaraia. Esta manhã, Iandarai Abaxeria, eu irei curar, Ibiandarai Abaxai. Nesta manhã, aquilo que você pensava que não ia, que não vai dar certo, nesta manhã eu quebro cadeia. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus vai trazer um consolo, um conforto para a tua alma no descanso do Senhor. E nesta manhã, nenhum dos seus planos são frustrados. O Espírito Santo de Deus quer o encontro. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus irá curar, irá trazer refrigério. E nesta manhã nós entregamos, Senhor Jesus, aquilo que tem causado luta, dor. Espírito Santo de Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Há um propósito aqui foi dito, Senhor, mas nós queremos destravar a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeia, mentes são curadas, mentes são libertas, mentes são destravadas para entender aquilo que o Senhor tem de fazer através de cada um de nós.
porque é através de ti. Há uma semelhança, o Espírito de Deus é através de ti, em o nome de Jesus, Pai. Amém.